Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou do ateliê Panilinha, na cidade de Caçapava, São Paulo. Hoje eu vou compartilhar com vocês um paninho de prato. Várias pessoas têm me pedido para que eu faça o pano de prato daquela técnica rocambole. E eu vou fazer com vocês essa técnica do meu jeito, enfeitadinho do jeito que eu gosto, tá? Eu sei que isso daí tem muitos vídeos no YouTube, mas eu quis fazer porque muita gente me pediu e aí a gente acaba selecionando, né, o que as pessoas querem fazer. Então nós vamos lá, as medidas, vamos precisar de pano de prato, né? Obviamente uma rendinha aí para poder enfeitar o seu paninho e os tecidinhos, tá bom? Vamos lá então para as medidas. A primeira coisa que a gente vai precisar, né, no caso, seria o pano de prato, né, que a gente precisa do pano de prato. Eu tô usando um pano de prato que eu gosto de usar o pano de prato por metro, tá? Eu não compro pano de prato que tenha bainha, eu compro sempre pano de prato por metro. Aliás, eu tenho pra vender no site, tá? Eu tenho pano de prato pé de galinha, esse mais engomadinho que é da Estilotex, tá? Eu tenho pra vender. Eu gosto de usar ele. Por que que eu gosto de usar o pano de prato por metro? Porque o acabamento na lateral acaba ficando mais fácil, tá? Se por um acaso você comprou o paninho e ele já tem uma bainha, eu vou pedir para que você desmanche um pedacinho da bainha, tá? Desmanche um pedacinho dessa bainha, para quando a gente for fazer a finalização, a gente possa fazer tudo junto, já colocar o barrado, todo mundo junto na mesma bainha para poder ficar um acabamento mais bonito, tá bom? Se você não comprou um pano de prato com bainha, comprou por metro, eu preciso de meio metro de tecido de sacaria, tá? Eu vou tirar essa base de corte daqui, que eu não vou usar. O que que eu vou fazer primeiro aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma medida. Eu vou já riscar esse pano, daí a gente vai pro barrado, tá? Você vai fazer um risquinho aqui, olha. Há várias maneiras de se fazer o pano de prato rocambole, né? Tem vários vídeos, várias maneiras. Eu vou fazer uma das maneiras e depois a gente pode ir fazendo outras, tá? Por enquanto eu vou fazer essa maneira que eu acho bem bonitinha, tá? Eu vou riscar aqui no meu pano de prato, eu vou riscar 13 centímetros, tá? Se você quiser riscar mais pra cima, aliás, não, eu vou colocar 14. Se você quiser riscar mais 15, tá? Você pode riscar. Eu vou riscar 14. Eu aconselho que se você aumentar muito esse tamanho que eu tô fazendo aqui, o bom seria você também aumentar o tamanho do barrado, senão vai ficar um barrado pequeno. Então, tá? Risquei aqui 14 centímetros, tá? Eu vou fazer um risquinho de fora a fora, tá bom? Então, meu paninho de prato, por enquanto, ele já está pronto pra gente começar a trabalhar quando chegar a hora de aplicar o barrado. Agora, o que que nós vamos fazer? Deixa eu pegar o pano que eu cortei, né? Tem vários paninhos. Ó, aqui eu tenho uma faixa na largura do pano de prato, que é 50 centímetros por... Vamos só confirmar, mas é 9, né? Não, é 10. Então, é 50 por 10, eu tenho esse daqui. E eu tenho esse outro poá aqui, que eu vou colocar junto, tá? Porque eu vou fazer de duas cores. Eu tenho o poá que tem 13 por 50, tá bom? Esse poá aqui é o que vai ficar na parte de baixo do pano de prato, do barrado, e vai ficar na parte de trás também do barrado, tá bom? Então, é bom você primeiro, como eu sempre falo, assista o vídeo primeiro pra você ver aonde que o tecido vai, como que ficou aquele ou esse tecido, pra depois você decidir o que você vai usar, os tecidos que você vai usar, né, que você tem em casa. Então, eu cortei, tá bom? Então, 10 e esse daqui 14, né? 14, não, 13. Olha eu falando errado, acabei de falar. 13 e 10, né? Porque assim, gente, essa medida não é uma medida padrão, que assim, ai, nunca pode mexer nessa medida. Por isso que a gente acaba esquecendo que cada hora você faz um tamanho. É a largura que você quiser, tá? Você pode fazer esse mais largo, esse mais estreito, isso aí vai do gosto, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rendinha de algodão, tá? Eu gosto das rendinhas de algodão. Gente, esse tecido poá, esse tecido coração aqui, eu tenho todos no site pra vender. Esse aqui faz parte da coleção
de libélulas, um tecido que eu recebi recentemente no site. Ele é das composições. Então, eu vou colocar a rendinha aqui, ó, frente, com a frente da rendinha pra mim, né? Vou colocar aqui, ó, na beiradinha, tá? Como sempre eu falo, eu gosto de passar uma costurinha aqui, porque a rendinha, ela se movimenta. Então, é bom você passar uma costurinha antes de fazer a outra costura que vai com esse tecido aqui, tá bom? Então, vamos lá costurar essa beiradinha. Aqui, tá? Olha, costurei. Agora, eu venho com esse barrado, esse outro tecido, que vai fazer parte do barrado, mas que vai ficar na parte de cima do barrado, tá? Vou colocar frente com frente de tecido, olha, frente com frente, alfineta, tá? Se você não tem ainda muita habilidade com a máquina, você alfineta. Agora, você que tem, é só ir pra máquina. Uma costurinha pé de máquina, tá bom? Tá? Eu vou lá, vou fazer uma costurinha aqui pé de máquina, a extensão inteira do tecido. Gente, algumas pessoas me perguntaram, quando eu gravei a live, me perguntaram que não me viram cortando, deixa eu virar aqui pra vocês verem, não me viram cortando a linha da máquina. É que essa máquina, ela tem corte automático de linha, tá? É uma máquina da Zoji, ela tem corte automático de linha, levantador de calcador. Se você tiver interesse em uma máquina industrial, entre em contato comigo que eu te passo o contato da pessoa que é minha parceira e entrega super direitinho pro Brasil inteiro, tá bom? Se você tiver interesse, é só deixar uma mensaginha aqui nos comentários que eu respondo pra você. Então, ó, vamos lá. Tem a máquina que corta a linha pra gente no final, é tudo, né? Era o meu sonho. Aqui, olha, tá? Então, eu já... Deixa eu voltar aqui agora, mais aqui, aqui. Então, olha, costurei, tá vendo? Olha que bonitinho, tá? Então, eu pego agora o tecido lá de sacaria, né? Que eu tinha riscado 12 centímetros, lembra? Não, 14, não é 12 não, é 14 centímetros, tá? E coloco aqui. E em cima, tá vendo o risquinho? Eu coloco pra cima do risquinho. Olha, coloco aqui, tá bom? O meu pano tá dobrado, tá? Então, eu vou desdobrar esse pano, porque eu vou pegar uma parte só do tecido. Então, vou colocar aqui, olha, alfinete. E vou costurar um pezinho de máquina aqui no risquinho que eu fiz de 14 centímetros, da extremidade até aqui. Então, eu vou fazer uma costura pé de máquina aqui. Como as pessoas que acompanham o meu canal, elas estão começando a costurar, gente, eu até tinha pensado em uma outra peça para eu gravar o vídeo, mas aí é legal, né, a gente dar uma força, né, porque o último vídeo, nem foi vídeo, foi a live que eu fiz, né, foi daquele centro de mesa, é um pouquinho complicado, então eu decidi fazer uma coisa bem mais fácil. Na próxima a gente dá só uma complicadinha a mais, tá bom? Então você que tá começando, aí se anime, começa a fazer os seus paninhos de prato para os próximos trabalhos, você já tá mais acostumada com a máquina, tá bom? Olha só, tá?
Olha, bem certinho. E como eu já vou pro ferro, pra eu poder dar uma acertadinha, o que que eu vou fazer? Eu já vou aplicar a parte contrária aqui, porque eu não gosto de pano que não tem acabamento aqui na parte de cima. Então, eu vou já passar pra vocês que a gente já vai colocar pra ir pro ferro, já passar e poder ficar tudo certinho. Aqui eu tenho 6 centímetros, olha, 6 centímetros. Eu passei como se ele fosse um viés, ó, sabe? Assim. E eu vou abrir do jeito que ele tá aberto aqui agora, vou fazer uma costurinha na marca que eu fiz e depois vou rebater lá atrás, tá? Pra poder ficar um acabamento na parte de cima também, né? Que o tecido fica, o pano de prato fica bonito, né? Mas depois não tem acabamento em cima, não tem graça nenhuma, né? Então, vamos fazer bonitinho. 6 centímetros pela largura do tecido e do pano de prato, e você passa ele como se ele fosse um viés. Mas ele não é viés. Então, aqui, olha, agora eu já posso virar pro lado pra cima. Olha, tá assim, né, ó. Tá assim, né? Nós costuramos aqui. Agora, vamos virar pra cá, olha, opa, pra cá. E vem aqui e vira. Tá bom? É isso que eu vou vincar no ferro pra poder voltar e a gente fazer as duas últimas costuras dos barrados, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Então, olha aqui, meninas, eu já passei, olha, dobrei pro lado de trás, tá vendo? E alfinetei aqui que eu vou fazer uma costurinha agora aqui na beiradinha, né, pela parte de trás. Opa, deixa eu vir mais pra cá. Pela parte de trás eu vou fazer uma costurinha aqui. E vai ficar essa bainha da parte de cima já pronta. Agora, a gente vai fazer... A gente já vai fazer aquela ali. Vamos fazer essa última costura aqui. O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos virar o pano, olha, tá? Você achar mais fácil. Aqui, meu espaço não é muito legal, muito grandão, né? Então, talvez você ache que fique um pouco complicado. Mas nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos enrolar, tá? Aqui a partezinha de cima, nós vamos enrolar, tá? Aqui. E vamos pegar essa parte aqui, olha, porque ela vai estar sobrando, né? Ela tá aqui atrás, ó. Daí, a hora que você passa enrolando, ela aparece. Aí, você vai fazer o quê? Vai pegar essa parte de trás aqui, ó, e vai costurar aqui, tá bom? Nessa parte, nesse outro pedacinho do pano que sobrou. Então, vamos de novo, tá? Eu virei, a parte da frente do pano tá aqui desse lado, olha, tá? Essa é a parte da frente, tá? Vai ficar assim o paninho. O que que nós estamos fazendo? Pega a parte da frente, a gente vira ó, virei, ó, ficou lá embaixo o tecido, tá vendo? Tá vendo que ficou lá embaixo o barrado? Aí, você vai enrolar. Enrolou até onde você acha que é necessário. Aí, você pega o tecido que vai aparecer, porque ele aparece aqui, né? Ó, ele tá aqui embaixo, mas quando você enrola, ele aparece aqui. Olha, ele aqui, tá? Aí, você pega esse paninho e faz aqui, ó. Tá? Põe aqui. Deixa eu só acertar. Espera um pouquinho. Tá. Aí, você arruma bem certinho. Aqui, olha. Tá? E vai lá na máquina e faz uma costura pé de máquina desde aqui, tá? A extensão inteira do tecido. Ixi, saiu a linha da minha agulha. Deixa eu arrumar.
Então, olha, já vou tirar os alfinetes. E agora, eu já posso, olha, ficou enroladinho lá, eu já posso puxar, tá? Como eu deixei os alfinetes ali na outra barrinha que eu não terminei, eu vou puxar com mais cuidado, pra eu não me machucar. Opa, tem um plastiquinho aqui. Olha lá, gente, eu só virei, ó, puxei de lá de dentro, ele já virou aqui pra esse lado. Olha só que lindo que já tá o paninho. Agora eu vou passar uma costurinha nesse daqui, nesse lado aqui, né, ó, que eu não tinha passado. Deixa eu tirar minha alfinete aqui. Passei a costurinha aqui. E desse lado aqui, né? É só agora eu ir lá no ferro, passar bem, tá? Bem, deixar bem passadinho mesmo, pra gente poder fazer os acabamentos finais. Eu vou fazer uma aplicação nesse pano de prato de coração, mas eu vou finalizar ele de maneira diferente. Eu acho que vai ser bem legal, uma coisa diferente pra quem vende paninho de prato, fazer alguma coisinha diferente no paninho, tá? Eu vou passar e trago pra gente poder finalizar. Então, olha, meninas, já passei, tá vendo? Aqui na lateral, olha, eu já refilei, já tirei o que sobrou, porque tinha, o verde tava um pouquinho maior, eu já cortei. Você tá vendo, ó, que fica uma beiradinha aqui atrás e o barrado todo pra frente. Tem aquele outro modo de fazer rocambole que fica só o tecido, né? Ele alonga, ele prolonga o pano de prato. Pode fazer também, tá? Eu posso ensinar num outro vídeo, que é uma outra maneira de fazer. Só que eu acho que essa maneira aqui, ela fica bem acabada, você não gasta tanto tecido, né? O que você gasta tá aqui, tá usando, né? Não fica aquela sobra de tecido e o pano de prato não fica tão grande. Mas é gosto, tá? A gente pode fazer da outra maneira também, não tem problema nenhum. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora aqui, deixa eu achar aqui, eu já cortei um coração no termocolante, tá? Pra gente poder lembrar dos coraçõezinhos que tem aqui. Se você tem dúvida de como usa termocolante, tem um vídeo que eu postei no Facebook e no Instagram do Panilinha Patchwork, me acha lá. Vai lá nos vídeos, nos vídeos do Instagram, que você vai ver esse vídeo eu ensinando como eu uso o termocolante, também tá no Facebook. Então é só me procurar que você vai achar o vídeo e é facinho de usar. Eu também tenho termocolante para vender no site, caso você queira, é só acessar lá, tá? Eu vou deixar o link na descrição do site, é só você acessar. Aí aqui, gente, eu marquei o meio, eu fui lá no ferro, aproveitei que eu passei para poder assentar o barrado, aí eu já marquei o meio aqui, eu dobrei o pano de prato no meio e marquei. O que que eu vou fazer? Aí eu vou pegar a pontinha do coração, né? E o meinho do coração e vou de novo no ferro, porque o termocolante ele precisa de temperatura alta para ele poder grudar onde eu quero que ele grude, né? No caso aqui no meu pano de prato. Aí eu tava olhando pro meu pano de prato e lembrei de um pedacinho de cianinho, porque o legal é você usar, resgatar o que você tem em casa, caso você não tenha. É legal você comprar para sempre ter alguma coisa que quando surge a ideia você consegue pôr em prática. Eu lembrei que eu tinha um pedacinho de cianinha, é grega, né? Não é nem cianinha, eu acho que eles falam grega, que é um pouco mais larga que a cianinha, bem na cor desse verde. Aí eu fui lá nos meus pedacinhos e achei. Eu não tenho pra vender no site, viu, gente? Eu já tô avisando, porque muitas vezes você vai lá, eu queria, igual, eu não tenho, tá bom? Então, até talvez eu vá agora atrás dessa aqui pra poder vender, porque eu tinha no ateliê físico, eu tinha pra vender. Agora eu não tenho mais. Eu vou procurar pra poder colocar no site. Eu vou fazer um risquinho, tá?
Se você não tem uma da mesma cor igual a minha, pode colocar uma de outra cor, da corzinha do pano. Eu poderia colocar uma rosa aqui, ia ficar bonitinho também. É que eu amo verde, então pra mim o verde encaixou certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um risquinho aqui. Ah, eu vou deixar ela de distância aqui de 1 centímetro do último barrado. E vou aplicar. É uma oportunidade para eu falar como que eu aplico a cianinha, né? Tem gente que faz com zigue-zague, eu faço com costura reta mesmo. Como que nós vamos aplicar? A costura da cianinha, ela vai vir, ó, eu vou colocar ela nessa distância aqui, tá vendo? Tá? Ela vai ficar um pouquinho longe só do último barradinho. A costura da cianinha, gente, ela tem que vir no meio. Por que no meio? Porque daí você não... Claro que você não vai conseguir ficar costurando esse zigue-zague uma vida. Então, você vem com costura reta aqui pelo meio. Deixa eu vir mais pra cá, que daí dá pra ver. Aqui, ó, dá pra vir com costura reta aqui pelo meio, ó. Ó. Tá vendo? É assim que eu prego a cianinha. Tá? Você vem com a costura reta pelo meio, pode ser reta mesmo, não precisa ser costura zigue-zague. Eu já vou pregar a minha, aí eu vou lá passar o coração. Deixa eu aplicar aqui. Pano de prata é uma coisa que você sempre vai vender, sempre vai ter alguém precisando. Então, você que tá querendo começar a fazer para vender pano de prato é muito legal. E outra coisa, mas muita gente faz, sim, muita gente faz. Mas se a gente fizer com capricho, com alguns detalhezinhos diferentes, um pano de prato mais caprichadinho, as pessoas vão dar preferência pro nosso, né? Então, capriche nas rendinhas, capriche nos detalhezinhos, para as pessoas poderem ver um diferencial no seu trabalho, tá bom? Gente, aí ó, pra você ver, ó, pra vocês verem, deixa eu colocar mais perto aqui, olha, tá vendo a costura, ó? Ó. Tá? Olha lá, a costura ficou bem no meinho, tá? E agora eu vou passar uma costura aqui, pé de máquina, e uma costura aqui, pé de máquina. Só pra quando a pessoa for lavar esse pano, ele não ficar fofo assim, sobrando, pra deixar ele bem assentado. Eu tinha esquecido de fazer isso, então nós vamos fazer agora. Tá? Agora eu vou lá no ferro, vou passar de novo pra ele assentar de novo e vou colar o coraçãozinho aqui, tá bom? E trago pra vocês verem o que a gente vai fazer nesse coração bonito. Olha lá, o que nós vamos fazer aqui agora. Já passei, tá vendo? O risquinho sumiu, porque eu fiz com a canetinha fantasma, né? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer costuras, gente, retas, tá? Nós não vamos fazer nem em volta do coração, não vou casear. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer costuras retas, assim, ó, como se a gente estivesse serzindo o coração. Assim, olha. Tá? Vai e volta, vai e volta. Eu vou fazer com a linha que eu tô usando já, que é da cor do tecidinho, tá? Eu vou fazer essa costura assim, vocês vão ver como fica bonitinho. Eu já fiz isso, a última vez que eu fiz, que eu me lembro, eu fiz num painel e era coração também. E fica bem legal, o painel ficou bem bonito, fica uma costura diferente, né? Não solta, porque se o termocolante for de boa qualidade, não solta, tá? Então, é só fazer essa costurinha, vai e volta, como se você estivesse serzindo, sabe? Quando a gente emenda a roupa, sabe? Tampar buraquinho da roupa, é como se você estivesse fazendo isso. É isso que eu vou fazer. Tem que ter paciência, porque a gente vai voltar, né? Mas o capricho é tudo, né, gente? A gente vai ter paciência, não é mesmo? Deixa eu virar aqui mais a câmera pra vocês verem.
que eu estou fazendo. Aí. Se você quiser fazer caseado, pode fazer, tá? Isso aqui é só uma ideia. Pode fazer o jeito que você achar melhor o acabamento do seu pano. É só uma ideia diferente. Olha lá. Eu deixei uma linha grande para eu poder fazer o acabamento que eu gosto de fazer. Olha lá o meu coração, ficou todo, não sei nem se tá aparecendo direito, olha, ele ficou todo costuradinho, olha. Tá bem presinho, tá vendo? Uma ideia, depois eu vou passar para poder tirar esses riscos azuis para vocês poderem visualizar melhor. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a bainha, né, das laterais, que é o que falta para acabar meu pano. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre panos de como fazer a bainha do pano de prato, corre lá. Eu vou ver se eu deixo aí no card, eu deixo na descrição, eu vou ver. Eu vou deixar o link de um paninho que eu ensino certinho, fazer a marcação para você poder fazer a bainha retinho, tá? É só você dar uma olhadinha lá. Caso você já seja mais experiente, não vai precisar, né? Você já tá, quem já tá acostumado com paninho de prato, tira de letra essas bainhas, né? Agora, você que tá começando, você pode dar uma olhadinha lá no vídeo, tirar a sua dúvida. Então, eu acho que a gente já tá finalizando. Eu vou falar também agora uma coisa que eu sempre esqueço de falar nos meus vídeos. É sobre preço, sugestão de preço. Por que que eu evito falar, gente, preço? Porque depende muito da região que você mora, é o valor que a sua mercadoria tem. O Brasil, por ser muito grande, acaba tendo uma variação de preço muito grande. Então, o ideal é você fazer as suas contas aí, certinho, de quanto você gastou, viu? E fazer vezes 3. Eu gosto de fazer essa conta vezes 3. Tem gente que fala, ah, não gosto. Eu sempre usei assim, eu faço vezes 3. Vejo o que eu gastei de material e faço vezes 3 e dá pra ganhar, a gente dá super certo. Mas, né, mas vou sugestionar por quanto que eu venderia esse pano de prato. Gente, esse pano de prato em torno de 29, dependendo do lugar, R$32, tá? Porque eu tô usando a sacaria da Estilotex, que é uma sacaria um pouco mais cara. Você pode ver no vídeo que ela é uma sacaria meio engomada, tá? Não é um pano, gente, ideal para secar a louça, porque ele não seca, mesmo que você lave depois, ele fica molinho, mas ele não é um pano ótimo para secar a louça, ele é um pano ótimo para enfeitar a cozinha, tá? Então não adianta achar que você vai, depois a gente lava, ele fica molinho e a gente seca. Não vai ficar muito legal para secar, não. O ideal para secar é o paninho, o pé de galinha, né? Que é aquele mais molinho. Esse da Estilotex, o legal dele, ele é engomado, ele é bem assim, bem durinho, assim, bem apresentável. Exatamente porque ele é um pano de copa, ele é um pano para enfeitar, tá? A cozinha.
Porque o pano que você enfeita o seu fogão, cobre alguma coisa assim, geralmente é o pano, não é o pano que você seca a louça, né? Então, o legal é a pessoa ter, né, o paninho que seca e um paninho bonitinho pra enfeitar. Por exemplo, eu gosto de secar a louça com aqueles panos de buchinha, sabe? Também. Eu gosto muito daqueles panos de buchinha, que parece atoalhado, né? Atoalhado. Eu gosto muito deles também pra secar a louça. E esses daqui, uso pra enfeitar, tá bom? Isso aqui é um pano de copa, ele não é um pano de enfeite, tá? Não é um pano de enfeite, não é um pano pra secar, tá bom? Olha, deixa eu passar aqui pra tirar essa marca de caneta. Olha, aqui ficou, aqui tá nosso paninho, olha, bem bonitinho, ficou um chuchu, pra dar uma inovada aí na sua ideia, né? De como você faz o rocambole também, uma maneira diferente, né? Um barradinho menorzinho na parte de trás. E um jeito legal de fazer essa aplicação também. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma ideia para quem já faz paninho para vender ou para você que tá querendo aí começar a costurar, quer enfeitar a sua casa, quer fazer uns paninhos bonitinhos. Olha, a ideia tá aí. Um pano super fofo. Esse tecido de coração, ele faz parte do kit de tecido de libélulas. Isso, é o libélulas do site, tá? Dá uma olhadinha lá, porque os tecidos são lindos dessa coleção, tá bom? Você vai se apaixonar. As rendas eu tenho para vender, o pano de prato também. Caso você não tenha, é só dar uma olhadinha lá no site. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Espero que vocês vendam bastante, presenteiem bastante e enfeite a casa de vocês, tá? Eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!